Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste vídeo eu vou trazer para vocês a análise da vitória do Goiás sobre o Atlético Paranaense por 2-1 pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O técnico Jair Ventura lançou mão de um novo esquema tático, de uma nova formação, tanto no momento defensivo como no momento ofensivo. Também vou explorar isso. Tudo isso a partir de agora, logo depois da nossa vinheta de abertura. Eu estou aqui no Futebol 62 e que alegria receber a sua visita aqui no canal. Seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever. Já deixa aí aquele like para prestigiar o nosso trabalho. Se você quiser comentar alguma coisa sobre o vídeo, fique à vontade. A sua participação é sempre muito bem-vinda. Se você quiser compartilhar com seus amigos, nos teus grupos, nas suas redes sociais, eu fico agradecido. Muito obrigado pela audiência de sempre. Quem está conosco, fortalecendo a mídia independente, ajudando a alavancar este projeto totalmente dedicado ao futebol goiano, é a Viegas Printer Locação de Impressoras. Se você precisa de uma impressora para o seu negócio, se você precisa de uma impressora para a sua residência, a Viegas Printer tem o equipamento ideal para a sua necessidade. Impressoras jato de tinta e a laser, de porte médio, pequeno, grande, tudo isso você encontra na Viegas Printer Locação de Impressoras. Atendimento em todo o estado de Goiás. E você pode falar com um dos consultores da Viegas pelo 99143-7700. Viegas Printer, parceiro do Futebol 62. Goiás conquistou uma vitória importantíssima sobre o Atlético Paranaense. O Furacão não perdia 14 jogos, já estava com 10 vitórias e 4 empates, né? Estava na vice-liderança do Brasileirão e o Goiás conseguiu essa vitória importantíssima, tirou o time da zona do rebaixamento, o colocou provisoriamente na 11ª colocação e o Goiás com certeza não voltará para a zona do rebaixamento nesta rodada. Pelo menos 3 posições o time alviverde vai ganhar, no mínimo, né? O Goiás será o 14º colocado do Brasileirão. Vamos conferir como é que as equipes foram a campo, começando pelo Goiás. Aí está o Verdão no 3-5-2 do técnico Jair Ventura. Tadeu, Ian Souto, Reinaldo Caetano, Dieguinho, Caio Vinícius, Matheus Salles, Danilo Barcelos, Felipe Bastos, Nicolas, Pedro Raul. Este é o time do Goiás. Agora vamos conferir o Atlético Paranaense do técnico Filipão, aí já no 4-2-3-1, com Bento, Orejuela, Pedro Henrique, Matheus Felipe Abner, o Eric e o Matheus Fernandes. Lá na frente o Coelho, o Vitor Bueno, o Vitor Roque e o Canóbio. Este é o time do Atlético Paranaense. Só uma modificação, né, que o Vitor Roque jogou mais centralizado e o Canóbio jogou pelo lado. Tá bem? Vamos conferir agora os números. Quais foram os números deste jogo na Serrinha? Posse de bola: 35% para o Goiás, 65% para o Atlético. Finalizações no gol: 11 do Goiás, sendo 3 na direção do gol, 20 do Atlético Paranaense, sendo 4 na direção do gol. Precisão nos passes: 70% para o Goiás, 86% para o Atlético Paranaense. Cruzamentos: 10 do Goiás, 24 do Atlético. Lançamentos: 55 do Goiás, 61 do Atlético. Desarmes: 14 do Goiás, 13 do Atlético. Escanteios: 2 para cada lado. E vamos agora aos mapas de calor. Aí está o mapa do Goiás, uma posse de bola bastante defensiva, bem próxima do seu gol, né? E alguma posse de bola ali na zona intermediária. Mas um mapa evidentemente frio, até porque a posse de bola do Goiás foi muito pequena. Sempre que você tem uma posse de bola ali inferior a 40%, normalmente o mapa aparece assim, bastante frio. Agora vamos ao outro lado, a posse de bola do Atlético Paranaense. Olha só, uma posse de bola muito presente no campo do Goiás, né? Se você observar aí, uma posse de bola predominantemente dentro do campo do Goiás, chegando até bem próximo à área alviverde pelos dois lados, né? Mais pelo lado esquerdo, mas muita presença também pelo lado direito. O Atlético Paranaense ficava circulando ali o bloco de marcação do Goiás, especialmente no segundo tempo, né? No primeiro tempo o desenho foi de um jogo um pouco mais dinâmico, com a bola indo no ataque das duas equipes, mas no segundo tempo o Atlético soltou seu time para cima do Goiás e sempre ficou ali
bem próximo, jogando, né, trocando passes bem próximo da área esmeraldina. Agora vamos falar do jogo, né, em si. Era uma partida entre as duas equipes de menor posse de bola do campeonato, duas equipes que praticam jogo reativo. Né, o Filipão do Atlético Paranaense é um time altamente reativo também. Ontem jogou fora das suas características. Talvez até por isso tenha sofrido, especialmente no primeiro tempo, né, que sempre que o Goiás buscava o ataque, o Goiás era muito perigoso. Por quê? Porque ele não encontrava a defesa do Atlético plantada, que é uma maneira muito natural da defesa do Atlético jogar, sempre plantada, sempre bem fechada, e o Atlético teve que sair para o jogo, até porque tomou um gol muito cedo, aos 5 minutos, e isso tirou a equipe paranaense da sua característica principal, que é marcar bem e puxar o contra-ataque. O primeiro gol do Goiás nasce de uma jogada muito boa do Diego pelo lado direito, uma bela arrancada, ele cruza, o Nicolas desvia no primeiro pau e o Pedro Raul aparece ali quase na linha da pequena área para marcar o gol alviverde. O Atlético tem uma chance, que é a grande chance do Atlético no primeiro tempo, numa bola cruzada pelo lado direito, o Coelho fura na hora de finalizar. Foi uma falha defensiva do Goiás também, mas a falha mais grave ali no primeiro tempo. Né? De resto, o Goiás controlou muito bem a equipe do Atlético no primeiro tempo e ainda marcou o segundo gol. O Goiás pressionava o Atlético, conseguia roubar a bola na intermediária ofensiva em alguns momentos. Em um deles, o Nicolas recebe o passe ali na meia-lua, bate, o goleiro Bento põe para escanteio. Na cobrança do escanteio, o, o Danilo Barcelos, né, coloca a bola na cabeça do Nicolas, que marca o segundo gol esmeraldino. E na sequência o Goiás rouba uma outra bola na intermediária, só que o Pedro Raul fez a leitura errada do lance, né, ele faz o giro e bate. Se ele dá o passe no Felipe Bastos, que invadia a área, provavelmente o Goiás chegaria ao terceiro gol. Mas o primeiro tempo do Goiás foi de amplo domínio. O Goiás não teve o domínio, o controle da bola. O Atlético Paranaense teve mais bola, mas o Goiás teve o controle do jogo, né, inclusive do placar também. As principais oportunidades, além dos dois gols, também foi uma oportunidade esmeraldina. No segundo tempo, o jogo seguiu com esse desenho por um período e ele só muda essa característica quando o Goiás toma o gol. Aí o Atlético passou a acreditar mais, soltou-se para cima do Goiás e acabou levando, pressionando muito o time alviverde ali nos minutos finais. O gol do Atlético sai por volta ali de 18 minutos, né, do segundo tempo. Mas até esse momento o Goiás também controlava bem a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari. O Goiás tomou o gol, né? Mas depois também a única chance real do Atlético é a finalização do, do, do Terans, né? Já aos 47 do segundo tempo, que o Tadeu faz a defesa, mas o lance inclusive já estava anulado. Se a bola entra, provavelmente o gol do Atlético seria anulado. Vamos falar aqui tecnicamente, né, do time do técnico Jair Ventura. Ele entrou com dois centroavantes, o que foi uma novidade. Primeira vez que o Jair Ventura começa um jogo com dois centroavantes. E ele muda a maneira do time atacar e mudou também a maneira do time se defender. Foi uma mudança, vamos dizer, radical nessa escalação do Goiás, que não contou com o Elvis, que deixou o clube. O Vinícius perdeu a vaga, né, de titular e o Goiás entrou ali marcando num 5-3-2. Né? Aqui está o desenho tático do Goiás. Lateral direito, os três zagueiros, lateral esquerdo. Aqui os três volantes com Felipe Bastos pelo meio, o Matheus na esquerda, Diego, o Caio Vinícius na direita. E lá na frente os dois centroavantes, Nicolas e Pedro Raul. O Goiás marcava exatamente assim, num 5-3-2. Os zagueiros, os atacantes, só colaboravam com a marcação em dois momentos. Quando o Goiás subia a marcação, numa saída de bola do Atlético, em tiro de metas especialmente, ou num lateral, ou quando um dos zagueiros do Atlético tentava descer. Quando um dos zagueiros tentava descer por um lado ou pelo outro, ou o Pedro Raul ou o Nicolas acompanhava esse zagueiro. Mas o Goiás marcou exatamente dessa forma, 5-3-2. Os volantes do Goiás de lado, o Matheus Salles e o Caio Vinícius, eram responsáveis por pegar o lateral adversário. O Abner subia, o Caio Vinícius era quem fazia o combate. Do outro lado, o Orejuela subia, era o Matheus Salles quem fazia o combate, e aí o ponteiro ficava com o lateral do Goiás. Era assim que o Goiás fazia aí o encaixe da marcação nesse sistema, nesse
3-5-2. E com a bola, né? Quais foram as diferenças? Pedro Raul e Nicolas sempre centralizados, eles não saíam para um lado, saía uma jogada ou outra, mas não era a característica, não era a estratégia de sair pelos lados. Quem fazia as jogadas pelos lados no Goiás era o volante do lado, por exemplo, Caio Vinícius e Diego pelo lado direito. Pelo lado esquerdo, Matheus Salles e o Danilo Barcelos. Eram os jogadores que faziam as jogadas pelo lado. E aqui o Felipe Bastos chegava no apoio central e os três zagueiros faziam aqui a retaguarda, né? Eles quem ficavam, um Goiás mais ou menos nesse desenho aí, um 3-4-3 no momento que tinha a posse de bola. Em alguns momentos era o lateral que dava profundidade pelo lado, em outros momentos era o volante com o lateral por dentro e o volante fazendo o lado, né? O Diego inclusive fez isso bem mais do que o Matheus Salles. Então, taticamente foi assim que o Goiás se comportou diante do Atlético Paranaense. Uma vitória importantíssima, uma vitória grande, essa vitória do Goiás sobre o Atlético Paranaense. Foi sofrida, claro, né? O Atlético Paranaense não perdia 14 jogos. Qualquer equipe que para bater o Atlético Paranaense hoje, dificilmente ela vai conseguir fazer isso sem sofrer. Esse Atlético Paranaense, inclusive, com menos titulares do que jogou ontem em Goiânia, bateu o Palmeiras dentro do Allianz Parque, né? O Atlético Paranaense fez aquele jogo com 5 titulares apenas. Para esse jogo contra o Goiás, o Atlético veio com 8 e ainda colocou os titulares que não jogaram durante o jogo, né? Todos eles entraram na partida. Então, uma vitória maiúscula do Goiás sobre o até então vice-líder do Campeonato Brasileiro. Uma vitória no momento em que ela tem um valor, além do valor matemático, um valor simbólico muito grande. Porque o Goiás sai da zona do rebaixamento, isso é fato, o Goiás não volta para a zona do rebaixamento nessa rodada, às vésperas de um jogo importantíssimo, que é esse jogo contra o Atlético Goianiense pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na quarta-feira eles vão decidir na Serrinha quem vai seguir para a próxima fase da competição nacional. Então, sem dúvida, um momento importante para o Goiás conquistar essa vitória. O time teve mais 2 baixas durante a semana, Sidney foi embora, Elvis foi embora, então o Jair Ventura vai tentando encontrar uma nova maneira de colocar essa equipe em campo, e o primeiro teste foi um teste interessante, né, que fez com que o Goiás demonstrasse força ofensiva, especialmente no primeiro tempo. Individualmente, Tadeu bem no jogo, muito seguro, ainda fez uma defesa que apesar de não ter valido depois, mas foi uma defesa espetacular. O Dieguinho muito bem no jogo, muito bem mesmo, uma grande partida do Diego. O trio de zagueiros do Goiás bem na partida, todos três. Danilo Barcelos não comprometeu, né? Não foi uma grande partida, mas ele não comprometeu. Os 3 volantes do Goiás, taticamente bem interessantes, tanto no momento defensivo como no ofensivo. Principalmente o Caio, foi o que eu mais gostei dos 3. Felipe Bastos conseguiu fazer uma boa saída de bola, qualificar bem essa saída de bola do Goiás. O Matheus Salles foi regular. Lá na frente, Pedro Raul e Nicolas bem no jogo, principalmente no primeiro tempo. Os dois deram muito trabalho para a defesa do Atlético Paranaense, além de marcar um gol cada um. Os jogadores que entraram, né? Especialmente o Vinícius, que teve mais tempo. Mal, né? O Vinícius entrou mais uma vez mal na equipe do Goiás. E o Dadá, que também entrou com mais tempo para jogar, também não foi bem, né? Então as 2 substituições que o Goiás fez, colocando 2 homens de lado, foram 2 jogadores que não entraram bem no jogo, mas ajudaram a marcar, a segurar o Atlético ali na reta final e evitar que a equipe paranaense conseguisse chegar ao empate. E o técnico Jair Ventura, mais uma vez, tirou um coelho da cartola, né? O Jair Ventura, ele vem se superando na equipe do Goiás. Acho que é um treinador que o Goiás precisa tratar com muito carinho, inclusive pensar num trabalho a longo prazo com ele, pois o Jair Ventura já mostrou repertório e potencial para ser um treinador capaz de fazer um trabalho a longo prazo, um trabalho sustentado. Lógico que o trabalho desse ano é um trabalho de emergência, de salvar o time, de não deixar a equipe cair para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas especialmente se ele conseguir cumprir essa missão, acho que era um treinador interessante para o Goiás pensar um projeto planejado com ele, devido à capacidade, especialmente tática, que o Jair Ventura mostrou, pois ele pega um Goiás cada vez mais remendado e vem conseguindo fazer com que o time esmeraldino pontue em um campeonato tão difícil
como é o Campeonato Brasileiro. Então era isso, gente, que eu queria trazer para vocês. Eu fiz a live após o jogo, mas eu sempre gosto de trazer esse vídeo um pouco mais resumido. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.